Qual foi o primeiro filme que te fascinou? Se te lembras, se te recordas do primeiro filme que de facto te deu uma panca, te marcou mesmo de uma maneira forte? Olha, eu não tenho assim grande memória da infância. E isto aplica-se mesmo a todas as situações da vida. Relativamente ao cinema, e eu, como todas as crianças, fui levado ao cinema pelos meus pais, Sim. que eram mais cinéfilos antes de casar e quando casaram e começaram a ter filhos e tal. A cinefilia foi Abrandou? foi exatamente, abrandou, mas eu lembro-me que filmes que me impressionaram, por exemplo, o Tubarão, eu tenho a certeza absoluta que o facto de ter visto o Tubarão criou em mim um medo que eu ainda hoje tenho do alto mar. Portanto, quando eu estou na água, não vejo o fundo e não tenho pé, aquilo inquieta-me e é uma situação que eu não gosto de experimentar. E se, por exemplo, vou fazer um passeio de barco e as pessoas vão mergulhar, é uma coisa que eu sou capaz de mergulhar só para não dar parte fraca, mas depois salto logo para dentro do barco, porque estou sempre com aquele fantasma de que o que é que pode vir do fundo do mar. Portanto, esse foi claramente um filme que me impressionou. Sim. Tinhas quantos anos, lembras? Olha, sei que vi esse filme no cinema do Casino de Estoril e se calhar já estava talvez ali na adolescência mesmo, talvez tivesse assim 12, 13, 14 anos. Portanto, não foi no ano de estreia do Tubarão, deve ter sido uma reposição. Sim. Mas lembro-me que o primeiro, da Guerra das Estrelas, que é um universo que hoje em dia me diz há quase nada, foi uma coisa que me fascinou. Sim. E eu tinha os bonecos e brincava sozinho e criava aventuras à volta do universo da Guerra das Estrelas. Mas, por exemplo, o Tubarão é um filme que hoje em dia acho que continua a ser um excelente filme e esse deixei cair. Outra coisa que vem um pouco talvez uns anos mais tarde, mas que foi claramente o filme que eu vi mais vezes em sala, ou dos filmes que vi mais vezes em sala, foi o primeiro Exterminador Implacável. Okay. Que agora, a propósito da estreia do novo, que é muito fraquinho, fiquei com imensa vontade de rever, mas também tenho a sensação de que não me vou desiludir. Pode já não ser a mesma coisa, fascinante, mas que... Pronto, acho que ficamos assim por esses três. Sim. Sim. E a primeira sequela do Exterminador também gosto. Sim, a primeira sequela do Exterminador, de repente aquilo teve ali um salto gigantesco em termos de tecnológicos, não é? Sim. Havia aquelas coisas aquele metal que se fazia e que é uma coisa que ainda neste aqui é... eu acho que é um pouco como... Eu não sei... passa-se o mesmo também entre o primeiro e o segundo Alien, não é? Há ali é uma espécie de... O primeiro impacto é de mais e melhor, mas eu não sei se necessariamente isso faz dos segundos filmes melhores filmes do que os primeiros. Eu gosto também de uma certa... secura, e se tu quiseres, vá lá, ainda haver ali um lado meio analógico, sendo que são ambos filmes que se passam no futuro e filmes também cercados de tecnologia, não é? Mas pronto, talvez na forma de fazer ainda havia esse lado mais de artesanato do cinema. E que se perdeu um bocado, não é? Bem, sim, quer dizer, perdeu-se totalmente. Perdeu-se, porque depois também a tecnologia permite, quer dizer, ali a imaginação pode ir onde tu quiseres. Sim. E depois a tecnologia concretiza, não é? Sim. Isso. Eu por acaso não fui ver este último porque já tinha visto o anterior e pensei, não vou voltar a ser enganado.
mas das imagens que me dá, é mesmo, eu próprio não fico, mesmo que não fosse nada a ver com o universo do Terminator, não fico com vontade nenhuma de ver aquilo, porque acho que já chegámos a um ponto em que a tecnologia sobrepõe-se tanto às ideias, de repente só vês uma imagem cheia de efeitos e sem mais nada, quer dizer, não há, eu não consigo ligar àquilo, não sei se é, se calhar, porque se calhar os filmes, o primeiro filme que também, do que eu me lembro, não é um filme perfeito e tem coisas que hoje em dia tu notas muito, mas tem muito mais piada esse lado, lá está, mais palpável, entre aspas, não é? Achas que tu deste de facto 3 exemplos de filmes que são paradigmáticos de uma geração, não é? O Tubarão, o Terminator e o Star Wars, de uma ou de mais gerações. Sim, sim. E já não sei o que é que ia perguntar com isto, mas era um bocado por causa desse lado mais humano dos efeitos, não é? Não, mas por exemplo, em relação, eu ainda não revi o Exterminador Implacável e é um filme que eu talvez não o veja há 20 anos. Sim. Mas alguma crítica anglo-saxónica acabou por me vender este filme porque Diziam que era o melhor. diziam exatamente e que havia ali uma espécie de tentar uma refundação do universo do Terminator. Foram buscar a Linda Hamilton envelhecida, claro. Depois também aparecia assim o Arnold Schwarzenegger, mas com um ar assim completamente de homem comum, não é? E depois falavam também de uma coisa que me seduziu, que era ser um filme em linha reta. Um filme que não tinha tanto aquela coisa dos saltos temporais e uma coisa que, tipo, quer dizer, é sempre a questão de tentar corrigir no presente uma coisa que se pode vir a estragar catastroficamente no futuro. Mas essa coisa de um filme em linha reta, uma narrativa mais clássica. E de facto isso existe neste filme, mas depois aquilo no fundo acaba por ser apenas uma prova de obstáculos, com situações cada vez mais impossíveis de sair dali, um pouco na linha também do Missão Impossível, mas eu acho que o Missão Impossível faz isso com muito mais gosto e com sentido coreográfico de espetáculo, que este aqui é mais pedestre, percebes? E relativamente ao primeiro filme, há uma coisa que as pessoas acham que ficou muito datada, que é a história de amor. E eu tive uma paixoneta pela Linda Hamilton no primeiro. Portanto, eu aquela história de amor e mesmo aquela cena de cama que é bastante corny para parâmetros de muita gente. Foi uma coisa a que eu me liguei à brava quando vi o primeiro Terminator. Portanto, se calhar vou gostar de recuperar. É um bom filme comparado pelo menos com estas 3 tentativas, aliás 4 já, porque já foi o 3, foi um que tinha o Christian Bale, foi o Genesis e agora já são 4 tentativas de fazer uma sequela que de facto dê continuidade. Comparado com esses todos, os 2 primeiros filmes, acho que permanecem intocáveis. O Schwarzenegger nessa altura, quando ele estava com aquele corpo de Mr. Universo e fez aquelas coisas do Conan e Total Recall. Fez os filmes com o McTiernan no Predador, que é um filme extraordinário. E o Last Action Hero. O Last Action Hero já tenho essa memória mais apagada desse filme, mas também na altura que gostei muito. E até havia um filme, acho que é do Walter Hill, que é passado na Rússia, com o James Belushi, Red Hit, que eu tenho imensa vontade de rever esse filme, que são coisas assim. Pronto, que era o cinema que eu gostava de ver na adolescência, não é? Eu antes de entrar na escola de cinema, tinha um gosto muito formatado pelo cinema americano e os meus heróis eram estes heróis de ação, estes tipos assim musculados e pronto, era isso. Mas sentiste que na escola de cinema ostracizavam um bocado esse tipo de... Sei, olha, nós tínhamos uma prova
uma das provas implicava que tu escolhesses 3 filmes que depois seriam também um tema de discussão com o júri. E eu lembro-me que na altura escolhi o Round Midnight, do Bertrand Tavernier, o Do the Right Thing, do Spike Lee, e os Fabulosos Irmãos Baker, que são filmes que têm em comum a importância que a música tem neles os 3, porque quando não se trata de vidas de músicos, que em 2 deles é do que se trata, não é? O Dexter Gordon e o Jeff Bridges, o pianista, e o irmão Bo Bridges nos Irmãos Baker. O filme do Spike Lee começa numa estação de rádio com o Samuel L. Jackson, que é o radialista e que põe música ao longo do dia. E que, portanto, a música tem música dos Public Enemy, portanto, eu acho que aí se calhar se os meus gostos se tinham de alguma maneira sofisticado, era por via da música, que é um interesse que eu tenho e que corre em paralelo com o interesse do cinema. Mas pronto, houve uma série de coisas que eu aprendi e a dar atenção a outras cinematografias, a outros autores. Alguns deles ficaram comigo até hoje, e também houve ali uma influência da escola de cinema que me levou a ver coisas que eu depois me afastei. Como o quê, por exemplo? Olha, isto é cruel para muitas pessoas da minha geração, ex-alunos da escola de cinema. Mas eu nunca me consegui identificar com os filmes do António Reis. Nunca. É um realizador. Eu tenho alguns obstáculos que até ver são intransponíveis para mim. O cinema do António Reis é uma coisa que eu posso ver com algum interesse durante 15, 20 minutos, meia hora, mas que depois aquilo é super cansativo para mim, não me dá nada que me mantenha interessado. Eu lembro-me também de um problema clássico meu com 2 filmes que são normalmente consensuais: O Sangue, do Pedro Costa, que é um filme que eu já vi em idades diferentes e que vou sempre ao tapete. Aquilo, aguento 1 hora talvez, depois aquela escuridão, e depois venho para Lisboa, mas aquilo é sempre uma coisa muito segredada, sempre as figuras muito na obscuridade, falam super baixinho, é sempre uma coisa. E depois é o problema que eu tenho também quando os filmes se centram muito no universo das crianças. E outro também que eu nunca consegui vencer foi o 2001 Odisseia no Espaço. Que lembro-me, foi o meu pai que me levou a primeira vez, achei uma seca tremenda, e que depois vi, passado, já na idade adulta, não consegui acabar de ver o filme, e pronto, talvez daqui, mais meia dúzia de anos, faça mais uma tentativa. Mas pronto, esses são os exemplos que me ocorrem, mas também víamos coisas de cinema mudo, que eu acho que é importante tu conheceres, para teres uma perspectiva de onde é que a história do cinema começa e os vários momentos que ela atravessa. Mas eu nunca, nada me puxa para voltar a ver. Olha, se tu quiseres mesmo até um Griffith, se calhar estarei mais disponível para ver um Murnau ou um Lang, que são coisas que depois, do ponto de vista visual, são extremamente atraentes, mas ao mesmo, sei lá, o cinema. O Griffith é um bocado também aquele lado mais de escola, não é? Foi ele que fez a gramática e não sei o quê. Eu digo às vezes com sentido de provocação divertida, não mais do que isso, que a história do cinema para mim começará talvez nos anos 60. Mas sobretudo o cinema que me apaixona é o cinema dos anos 70, o cinema americano e tudo o que são sucedâneos desse cinema, e que hoje em dia ainda tu possas encontrar. Isto é a regra.
mas é óbvio que depois existem muitas exceções e, por exemplo, eu tenho algum problema com filmes do Kubrick, que por outro lado é um realizador que tem filmes importantíssimos para mim, começando no último filme dele, o Eyes Wide Shut. É daqueles filmes que eu tenho a certeza que será um filme com que eu quererei confrontar-me o resto da vida. Que agora parece também está a ser reavaliado. Sim, exatamente, sim. Eu lembro-me que na altura não foi bem recebido. E eu próprio também gostei, mas não percebi o que estava ali, não é? Imediatamente. Mas, por exemplo, o Barry Lyndon também, ou sei lá, mesmo até o próprio Laranja Mecânica. Eu hoje em dia tenho o Shining, por exemplo, que também era um desses que eu não vi, por alguma razão detestei o filme e depois fiquei assim décadas até voltar a vê-lo. E hoje em dia percebo o que é um filme extraordinário e sobretudo a descendência que aquilo criou no cinema. E isto para te falar que eu tenho problemas com parte dos filmes do Kubrick. Por exemplo, não gosto nada do Doutor Estranho Amor e vi na Cinemateca talvez há um ano e tal. E não gosto do tom do filme, não gosto daquele tipo de paródia, não me diz nada, não me diz nada. Mas o Kubrick é um realizador importantíssimo para muitos realizadores atuais que eu gosto e de filmes em particular que eu gosto, por exemplo, sei lá, o Irreversível do Gaspar Noé, por exemplo, o Under the Skin do Jonathan Glazer. O Jonathan Glazer é um tipo que é completamente influenciado. Eu nunca li isto, mas eu nem preciso de ler. Sim, mas está na cara. Tu vês nos filmes que ele faz que o Kubrick é um realizador importantíssimo para ele. Portanto, quer dizer, é um cineasta que eu respeito por parte dos filmes que ele fez, que eu gosto muito, e depois pela influência que ele exerce sobre realizadores atuais que eu também gosto bastante. Mas há um bocado esta ideia que algumas pessoas que nós conhecemos pelos Facebooks desta vida têm referenciado, que eu acho que também é um bocado verdade, que há demasiado um centralismo à volta do Kubrick, como se fosse o único realizador para muita malta que está a fazer cinema agora que interessa. E eu próprio também gosto muito de alguns filmes do Kubrick, tenho algumas reservas em relação a outros, mas sinto é que ele fez filmes que são muito diferentes e que abrangem vários géneros, mas sinto é que a maior parte da malta, mesmo da minha geração, que vai agora estudar cinema ou vai fazer cinema, está sempre muito centrada nele, porque lá está, é uma influência mesmo muito irreversível, digamos assim. Não sei, eu acho que o Kubrick visualmente é muito impactante. Sim. E eu acho que mesmo que tu não tenhas uma cultura cinematográfica grande, mesmo que tu não penses muito sobre os filmes que vês, que não voltes a ver alguns, aquilo enche o olho, percebes? E tu ficas assim, é um bocado aquela coisa como tu olhares para um edifício que arquitetonicamente é vistoso e tu ficas como que subjugado em relação àquilo. Exatamente. E o Kubrick tem esse efeito de subjugação para com o olhar do espectador. Por isso é que eu acho que pode haver essa transversalidade e, sobretudo, ser uma espécie de toda a cinefilia caminhar para ali, como também caminha outro realizador que também é muito impactante em termos visuais, é o Tarkovsky, não é? E que também é outro daqueles que normalmente é referido. Pronto, e talvez seja por isso, não é? Que as pessoas pensem logo imediatamente no público e seja para elas faz todo o sentido, uma referência. E ele próprio também, quer dizer, foi alguém que procurou com cada filme desafiar as possibilidades técnicas do cinema, percebes? E adiou a feitura de alguns filmes porque ainda não existiam meios suficientes.
E, por exemplo, o filme do Spielberg que eu gosto mais é o Inteligência Artificial, que era um projeto do Kubrick, que a mim nem me interessa muito pôr-me a pensar, o filme é tão maravilhoso, o filme realizado pelo Spielberg, o que é que seria isto realizado pelo Kubrick. Não sei, se calhar seria mais ou menos a mesma coisa, porque eu acho que existe uma frieza e uma tristeza no filme, desde o primeiro ao último minuto, e um lado trágico que não é muito do ADN do Spielberg, e que se calhar é um filme também kubrickiano nesse sentido. E eu costumo dar sempre este exemplo. Uma vez levei esse filme para um cineclube de amigos, e amigos com crianças, um rapaz com 8 ou 9 anos e a miúda com 13, 14 anos, e o rapaz, ao fim de 10 minutos, pediu para sair da sala, que já não aguentava estar aqui. Ele estava realmente incomodado com aquilo, porque de facto o filme é super, é triste, não é? É muito triste. Há ali uma solidão qualquer desde dos minutos iniciais que nunca, que vai encontrar um conforto poético nos últimos instantes do filme, mas tu nunca ficas redimido em relação àquela separação, e pronto, e portanto, e é isso. E o filme fica sempre dentro de ti, exatamente porque houve ali qualquer coisa que não se completou, não é? Pronto, isto para falar de mais ecos do Kubrick em coisas maravilhosas que se fizeram, mesmo depois dele já não estar cá. Exatamente. Não, mas o que é engraçado também no AI é que, pelo menos de coisas que li da época em que saiu, que muita gente dizia o Spielberg infantilizou a versão do Kubrick e não sei o quê. E o próprio Spielberg veio dizer que as coisas mais infantis do filme são aquelas que estavam mesmo no planeamento original do Kubrick. Portanto, se calhar o filme até podia ser uma espécie de... Porque é um filme triste, mas é uma tristeza muito sensível, que até no próprio cinema do Kubrick tu não encontras... É assim uma frieza mais... menos humana, percebes? É uma coisa mais calculada, e se calhar o filme, o Kubrick percebeu, eu acho que ele passou o projeto ao Spielberg porque achou que não o conseguiria concretizar, mas de facto é um filme que também ao longo dos anos tem vindo a melhorar um bocado a perspectiva das pessoas em relação a ele, tem melhorado um pouco. Sim, e pronto, e isto também me faz pensar noutros filmes e até coisas, por exemplo, feitas para televisão. Eu vi recentemente as 2 temporadas que existem do Westworld, que é um filme que nós podemos até aproximar do Inteligência Artificial, que a certa altura tem um parque de diversões em que os androides são violentados, como se fosse uma espécie de uma arena, circo romano, e que abre para a premissa do Westworld. É um filme que eu também acho aproximável do universo do Blade Runner. E olha, eu quando saí há uns meses do visionamento do Joker, aquilo que me ocorreu dizer sobre o filme ali imediatamente foi que eu não tinha encontrado humanidade naquela personagem. E eu acho que uma coisa que me toca nestes filmes de inteligência artificial, Blade Runner, Westworld, é que de repente eu encontro humanidade nos androides. E parece que tu consegues falar de qualquer coisa que é mais constituinte do que é ser humano, dando essas características a seres que são cibernéticos, máquinas, porque parece que já não há capacidade de traduzir isso com figuras de carne e osso, não é? Não sei se por incapacidade, se por pudor, se por que seja, mas pronto, porque não é cool
o que tu queiras, mas por exemplo, eu não, o Joker, aquilo para mim é uma caricatura que se vai tornando cada vez mais caricatural e eu não acredito no sofrimento daquela figura, e o sofrimento daquela figura é aquilo que justifica depois a violência com que ele extravasa a sua história de vida. Pronto, portanto, Justifica a violência dele, mas não justifica a violência de todas as outras pessoas que o usaram como um chamariz para... claro, de repente... sim, pronto. Acho que é esse que o filme que é mais interessante, não é tanto a figura dele, é o que a figura dele acidentalmente provoca. Sim, pronto, claro que aquilo é um filme que também cai muito no goto, no espírito dos tempos atuais, em que existem todos estes movimentos de revolta social, e o filme, no fundo, que caracteriza um movimento dessa natureza. Mas pronto, não querendo estar a bater mais no Joker do que já bati, achei um filme muito básico, muito manicaísta na forma como retrata as figuras que oprimem aquela personagem e que oprimem uma camada da sociedade que depois se manifesta com ele no final. Pronto, Acho que é como tu vês tudo da perspectiva dele, que é uma pessoa que para já nunca percebes exatamente se tudo aquilo está mesmo a acontecer ou não, aos poucos vais percebendo que algumas coisas que tomavas como adquiridas de facto nunca existiram. Acho que o filme centra-se mais, acaba por ter uma visão um bocado manicaísta, que eu percebo exatamente porque tu o dizes, mas por causa dele, não é porque ele tem uma visão um pouco primária de algumas coisas que o rodeiam, porque vive num mundo que é só dele, não é? Eu não sei, quer dizer, se eu fizer esse exercício, tentar perceber E já viu o filme há muito tempo. se as imagens do filme são produto de uma subjetividade ou se, por outro lado, é a objetividade do realizador que caracteriza todo o universo social do filme, eu tenderia a achar que aquilo é mais o realizador, porque quando existem exatamente esses equívocos da subjetividade dele, o filme trata de explicar que afinal aquele romance com a vizinha não acontece, ou esta expectativa que ele tinha de uma situação qualquer se logrou, e pronto, que o filme é muito explicadinho e tem esse condão entre aspas de nunca te deixar a mínima dúvida em relação àquilo que aconteceu. Sim. Mas é a tua opinião e eu respeito a tua opinião. É a minha opinião. Mas voltando a falar, há bocado estavas a falar de não te conseguires dar bem com o sangue do Pedro Costa, e eu já agora queria perguntar se com o primeiro filme dele, que até deve ser o mais ok, tipo, tu não te conseguiste ligar, então em relação aos outros, eu por exemplo, eu até hoje nunca consegui ver o quarto da Wanda, não tive disponibilidade mental para me sentar e ver 3 horas daquilo. Qual é a tua ligação com o resto do cinema dele? Olha, porque agora estreou o filme novo. eu tenho também, na brincadeira, às vezes acontece a seguir ao visionamento, e agora recentemente aconteceu com este Vai e Vê do LM Klimov, ou é Vem e Vê? Vem e Vê, que há determinados filmes que eu acho que é importante que tu os vejas, não é? Porque são objetos que têm um sentido radical naquilo que expõem, na forma como expõem, mas que depois eu tenho quase a certeza que nunca mais vou ter vontade de voltar a uma coisa. Pronto, aquilo está visto e está colocado na gaveta. Eu tenho a impressão que com os filmes do Pedro Costa acontece um pouco isso, sendo que ele pronto, o cinema dele tem um percurso, vá lá, podes considerar até um momento até ao Ossos, depois outro momento, depois ele fez aqueles filmes, o documentário sobre o Straub e o filme com a Jeanne Balibar,
Mas depois este Cavalo de Dinheiro e o Vitalina Varela já são Já é outra coisa. Eu nunca tive, sinceramente, eu tinha vontade de rever o Ossos e gostava imenso que os filmes do Pedro Costa tivessem edições de DVD, Blu-ray e que se resolvessem os problemas dos direitos, Sim. que não estão com as mesmas pessoas, filmes diferentes. Por outro lado, pá, não me apeteceu gastar o dinheiro que custam as edições da Criterion para ver esses filmes, portanto estou à espera que apareçam noutras edições, mas o Casa de Lava e o Ossos eu veria voltava a ver com gosto. A partir daí, pá, o quarto da Wanda não tenho muita vontade, porque pá, lembro-me suficientemente do filme e aquela coisa muito concentracionária, não é? Aquele sempre ali. Depois o Juventude em Marcha. E depois também eu também penso na duração dos filmes, percebes? Porque, pronto, uma prova de endurance que tenha 90 minutos representa um esforço, 2 horas representa um maior esforço, 3 horas representará demasiado esforço. Sim. E eu também classifico os filmes do Pedro Costa em função da sua duração, e o Juventude em Marcha, tanto quanto eu me lembro, também deve ter por aí 3 horas. Portanto, eu começava modestamente e humildemente por revisitar o Ossos, que eu acho que provavelmente é o filme em que o compromisso entre aquele universo que se foi cada vez mais fechando ainda se abre para outros espaços da cidade e para outras narrativas, e que é uma coisa que também existe neste Vitalina Varela e que me agradou bastante, e que de repente tu sais daquela espécie de grutas, não é? Porque são casas que tu não consegues perceber muito bem como se situam geograficamente umas em relação às outras, e depois tens umas cenas de exterior e tens umas cenas com luz natural, etc. E parece que que há ali uma superação daquele negrume de alguma forma, não é? Sim. Pronto, eu falei em ser um filme mais esperançoso, mas não faço ideia se é esta a classificação certa para traduzir aquelas imagens. Mas epá, não é um realizador. Epá, volto sempre ao César Monteiro, volto sempre ao José Álvaro Moraes. Pronto, se calhar volto também a alguns filmes do Manuel de Oliveira. Não tenho preconceito nenhum em relação ao nosso cinema. Se calhar dos 3 filmes, dos melhores filmes que vi este ano, com certeza que a Herdade estará nesse pódio até agora. Portanto, epá, tenho imensa vontade de gostar de todos os filmes que vejo, e os filmes portugueses não são exceção. Não, mas é só curioso, porque lá está, é outro realizador que também, de cada vez que sai um filme dele, não há ninguém que diga mal, e portanto queria saber a tua por acaso há uns divorciados do Pedro Costa que continuam divorciados, como por exemplo o Eurico de Barros, o Jorge Leitão Ramos também. Eu estava a falar dos habituais, daqueles que sim, desde claro, o primeiro momento estão lá. Pronto, se tu quiser, existe uma coisa que para mim funciona muito pouco na avaliação dos filmes, que é o autorismo, não é? A política do autor. Pronto, este filme é fraco, mas como é de A, B ou C, nós já fica logo. Exatamente temos que gostar, ou gostamos um pouco mais, ou só o efeito de assinatura. Pá, eu já tantas vezes já matei o Scorsese, não é? E se eu pensar no Taxi Driver, é um dos filmes mais importantes que eu vi na vida, ou o Raging Bull, ou mesmo até o Goodfellas e o Casino, e mesmo coisas que ele Mean Street também, quer dizer, pronto, e da mesma forma que muita gente
faz encaminhar os seus gostos para uma espécie de modelo, de arquétipo que é o Kubrick. Se calhar no meu caso o Scorsese será um desses arquétipos, não é? Sim. E eu quando vejo, por exemplo, num filme como o Good Time dos irmãos Safdie, uma espécie do que poderia ser um Scorsese que tivesse metade ou um terço da idade e que tivesse começado a filmar há meia dúzia de anos. Sim. Ou, por exemplo, mesmo eu lembro-me que outro filme que eu também gosto imenso, que é o 25ª Hora, do Spike Lee, e que podia ser um projeto do Martin Scorsese, não é? E eu, portanto, acho que aquilo ainda é possível fazer filmes como ele fazia, mas ele depois também se começou a academizar e a fazer coisas assim muito fora do seu universo ficcional e daquilo também que era a sua experiência de vida. Começou a interessar-se por coisas que não resultaram em bons filmes, não é? Sim. Mas quando uma pessoa sai da sua toca, não quer dizer que possa não sair alguma coisa. Eu gostei muito do Silêncio. Acho que é um filme que levou, se calhar, demasiada pancada cá em Portugal, porque acaba por estar ligado a um dos grandes temas da obra dele, que é a fé e a questão da fé confrontada com a realidade e com os Sim, problemas aquele lado da também realidade. sacrificial, não é? O do corpo, que também já estava no Raging Bull. Sim. Aquilo é uma coisa que é completamente crístico, não é? Aquela figura. Aliás, até há planos em que ele dá assim agarrado às cordas. Exatamente. E a escorrer sangue. Aquilo, pronto, é uma crucificação, não é? Exatamente. É uma coisa. Pronto, sim, claro, sim. Mas concordo não. contigo que ele nos últimos anos há coisas, por exemplo, eu vi há pouco tempo o Gangs of New York, nunca tinha visto. E é um filme que tanto poderia ser dele como de qualquer outro realizador. E A questão é essa. o Lobo de Wall Street? Nas últimas semanas tive esse filme, de repente esse filme voltou assim a pairar. Eu na altura não gostei muito. Eu gostei bastante desse filme quando o vi, mas não o voltei a... Se calhar mais por ser o efeito de o Scorsese de volta. E também porque eu agora estou a ver uma série japonesa que é o The Naked Director, e que aquilo é baseado numa figura real de um tipo que criou um império de pornografia no Japão, penso que talvez nos anos 60, Sim. não é? E de repente aquela euforia com o fazer dinheiro e uma certa impunidade que as pessoas sentem que podem fazer tudo isso fez-me lembrar o Lobo de Wall Street e fiquei com vontade de voltar a ver o filme, mas como te digo, na altura não gostei. Eu não o voltei a ver desde que estreou, mas na altura fiquei, pelo menos foram 3 horas que passaram muito bem. Mas não sei se agora, se voltar a ver, também não teria mesmo de rever para dar uma nova opinião. Portanto, já foi há 5, 6 anos que o filme estreou. Mas já agora passando para outro, porque estavas há já uns minutos, há uns pares de minutos, falavas da importância da música na tua vida. E eu queria só perguntar, por curiosidade, se tu tocas algum instrumento, se tiveste alguma banda. Bem, mas o que aconteceu foi que, pronto, depois com esta coisa talvez por altura de 1985 ou assim, com o surgimento do CD, eu interrompi a relação que eu tinha com a música pop e rock e comecei a ouvir jazz e música clássica. E depois também aconteceu eu trabalhar em lojas de discos muitos anos, inclusivamente na altura em que estava a tirar o curso de cinema, e nesse período eu liguei muito à música instrumental e também tive aulas de saxofone. O que acontece é que com a música, quanto mais tu evoluís, mais necessidade tens de estudar. E a certa altura, e o saxofone ainda por cima, é um instrumento barulhento, a fazer as escalas e tudo. Eu ia estudar para o sótão, mas incomodava a minha família.
E depois, em paralelo com isto, o meu irmão, que é mais novo do que eu tinha começado a aprender viola, guitarra clássica. Sim. E eu senti que a dedicação dele e a evolução dele era muito superior à minha. E depois eu pensei assim, também de uma forma comodista, pá, eu no fundo sou um divulgador e é isto que eu faço bem. As pessoas gostam de saber as coisas que eu descubro, gostam que eu lhes recomende discos, assim como filmes, não é? O facto de eu trabalhar numa loja de discos na altura ainda tornava isso uma experiência mais recorrente, e depois resolvi deixar de estudar música e dediquei-me só a ser ouvinte. E depois, mais tarde, voltei a ligar-me à música popular e pronto, e a recuperar também esses anos em que eu a tinha posto de parte. E curiosamente agora até estou a voltar a ouvir coisas que foram importantes para mim na adolescência e não sei, e está-me a dar imenso gosto revisitar os anos 80 através da música e não só através do cinema. Até porque o pop rock também usou saxofone dos anos 80, usou saxofone de uma Sim, forma... sim, mesmo o rock sinfónico, o rock FM, aquela coisa que, pronto, todo aquele rock que assentava numa produção muito aturada, muito sofisticada, que recorria a músicos que eram todos excelentes e executantes e desse ponto de vista também é bom de ouvir para as pessoas que gostam de jazz, não é? Porque aquilo que no jazz é mais evidente é a capacidade dos músicos que tocam aquela música, não é? Que são músicos evoluídos e quando isso se transfere para o universo da música pop e da música rock, e depois isso associado a determinados produtores que trazem um som deles para os discos que produzem, isso é uma coisa que se torna muito aliciante para mim, e são fundamentalmente esses os discos que eu recupero dessa altura. E apesar disso, apesar de teres ficado assentado mesmo na tua cabeça, que te sentias mais um divulgador, passados 30 e tal anos nunca quiseste voltar ao saxofone. É porque, por acaso, é um instrumento que acho... Se eu fosse bom a música, que não sou, era um instrumento que também gostava de aprender. Isso também tem a ver com a gestão que tu fazes do tempo que tu tens diariamente e sinceramente eu quando tenho que pensar entre ouvir um disco ou ver um filme, isso também talvez tenha sido uma razão pela qual eu nunca tenha feito cinema enquanto realizador, quer dizer, já escrevi 1 ou 2 argumentos. Foste ator também? Fui ator, mas o ator, tu estás ali sentadinho, sim, tens que decorar os diálogos, o que pode ser muito estressante em algumas circunstâncias, mas depois chamam-te para filmar e depois voltas, não tens que andar com o peso do filme e arrastar toda uma equipa para produzir um trabalho que depois é assinado por ti. E, portanto, eu acho que eu sou mais uma pessoa de perder tempo a refletir, a fantasiar, a imaginar, do que propriamente a concretizar as coisas no mundo material. Sim. E pronto, isto obviamente que também tem esse elemento comodista que falei, mas eu acho que também traduz um lado mais sonhador, que é uma coisa que faz parte da pessoa que eu sou, não é? E que toda a gente deveria cultivar um pouco. Sim. Mas a função do divulgador é muito importante, porque nos dias que correm, que há muita coisa... Sim, as pessoas ficam perdidas, depois têm alguma dificuldade de assumir os seus gostos, ou pensar porque é que eu gosto disto, ou se eu gosto disto, se calhar podia experimentar aquilo, pode ser que goste também, percebes? E aí entro eu, pronto, com a minha assertividade, ou arrogância, ou presunção, a dizer isto é bom e isto não presta.
E tu, estamos quase a acabar, mas tu também és um dos membros do painel do Apala de Bols. Sim. Pá, e é uma coisa que eu já tive a oportunidade de dizer a outras pessoas do Apala que tive neste podcast e noutros, que uma coisa que eu aprecio muito no site é que vocês de facto têm todas opiniões muito dispares, mas que se complementam de certa forma. Sim. E para mim é muito interessante entrar no site. Eu já nem sei em que contexto é que foi, acho que foi naqueles blocos de comprimidos cinéfilos que cada um escreve e tu desancaste não foi. Foi mesmo um texto à parte sobre o livro de imagem do Godard. Tu deste Sim. E é muito interessante porque de facto esse filme eu também honestamente não sou fã, mas mesmo em filmes que eu nunca na vida iria se calhar escrever ou achar que seriam interessantes, naquele site de repente lembro-me, houve um texto, já nem sei quem é que escreveu, sobre o Sei Lá do Joaquim Leitão, que eu nunca na vida achei. Há alguma coisa interessante a dizer sobre este filme, mas de repente está. E o Apala tem muito esse espaço. E o espaço para ter, lá está, tu já disseste mal do Pedro Costa, agora lá também disseste do Godard, ou seja, o quebrar um bocado o consenso, não é? Acho que hoje é mais eu acho que é uma coisa que é própria da juventude e mesmo quando tu entras na idade adulta e quando queres afirmar a tua personalidade, às vezes ter opiniões extremadas em relação a coisas consensuais e aí evidencias-te por oposição ao consenso ou então pela recuperação de coisas que a generalidade das pessoas considera menores. Sim. Eu sou, talvez, das pessoas que escrevem no Apala, se calhar sou o mais velho, mas eu ainda tenho, eu já não tenho tanto esse gosto de dizer, olha, eu aqui que eu não gosto nada do Godard, olhem para mim. E eu, aliás, não foi por causa disso. Até lhes tinha dito logo que, olha, à partida, os últimos filmes dele não gostei nada, não me parece que este vá ser diferente, mas eles queriam ter opiniões de toda a índole e o meu texto apareceu no conjunto de textos. Mas relativamente à recuperação de realizadores que são mal vistos, ou dizer, isto não presta, como por exemplo o Nicholas Winding Refn, deu-me um gozo tremendo, como já há muito tempo não tinha, ir fazendo uma espécie no Facebook de diário da minha progressão, episódio a episódio, e criar ali vasos comunicantes com outros realizadores, com outros filmes, etc. Uma coisa completamente lúdica e superficial, que passava por colocar duas imagens e um título, e depois fazer um texto de apresentação da série e que fica ali, estás a ver, está ali junto com as sumidades do cinema, percebes? E no Apala isso é uma coisa que é muito saudável, e quando tu vês, por exemplo, o Palatorium, também vês que aquilo dá para tudo, não é? Normalmente um filme tem a classificação desde a bola pode ter até às 5 estrelas e de facto eu não conheço a maior parte das pessoas que, a não ser do que escrevem para ali, mas também acho muito salutar haver essa heterogeneidade de gostos. Sim, é a verdadeira cinefilia faz assim, não é? Sim. E as cabeças que eu conheço que escrevem para lá são de facto cabeças bastante livres, mesmo indivíduos que provêm do meio académico e que, como por exemplo o Luís Mendonça, e tu percebes que ele que tem uma cultura de cinema muito vasta e que de todos os momentos da história do cinema, mas depois é um tipo que mantém uma curiosidade enorme sobre as coisas que se fazem hoje e que se fazem mesmo no contexto da indústria e gosta de filmes que são produtos de cinema dirigidos ao público do universo. Sim, exatamente. Só por causa da questão de tu seres ator de vez em quando, como é que isso aconteceu pela primeira vez? Porque já foi há uns anos largos. Como é que aconteceu pela primeira vez? Eu acho que o primeiro filme que fiz... Bem, o que aconteceu foi que
Eu tive por contemporâneos na escola de cinema, embora fossem de um ano anterior ao meu. Tive o Sandro Aguilar, o Miguel Gomes, Ok. e o primeiro filme que eu fiz foi para o Sandro Aguilar, o Sem Movimento. E depois com o Miguel. Estiveste numa curta e na cara que mereces, pelo menos é o que... Sim, com o Miguel fiz o Calquitos. Exatamente. E depois, e na cara que mereces, foi um filme em que implicou que eu tivesse pedido uma licença de trabalho, porque foi um mês que tivemos a filmar, em que íamos para Sintra. Eu, sei lá, apanhava-me para aí às 7, 8 da manhã e depois regressava à noite. Aquilo foi mesmo assim 4 semanas a filmar intensamente, e foi a coisa mais intensa, a experiência mais intensa no cinema, embora a mais difícil foi a mais recente, que foi do Eugénio Grino, como Fernando Pessoa salvou Portugal. Porque eu tive que decorar diálogos longos e num português culto, cheio de palavras complicadas. Sim. E por acaso, a semana passada estava a ler a entrevista do Miguel Lobantunes ao Y sobre a rodagem do Tecnoboss. E achei de uma honestidade total aquilo que ele diz ali, a tensão que ele viveu para fazer aquele filme. E o trabalho dele é incomensuravelmente superior ao que eu tive no filme do Green. Mas pronto, eu tive aquela experiência num dia, e ele provavelmente terá tido em 5 ou 6 semanas, diariamente, porque ele está sempre no filme. Claro. E percebo aquilo que ele diz, aquela atenção, aquela coisa, ele chorar. Eu não tive propriamente vontade de chorar, mas quando eles disseram que está feito, o alívio que eu senti, percebes, o trabalho que eu tive nas 2 semanas anteriores para decorar aquilo. E é difícil, não é? É difícil para um não ator, não é? O ator tem técnicas que permitem depois... isto tornar-se uma coisa mais regular. E depois existem outras dificuldades, mas a parte do texto é uma coisa que pode ser um terror. E vês-te a ser mais vezes ator nos próximos tempos? Eu nunca, estas coisas não acontecem assim. Olha, eu digo por brincadeira, eu tenho um fascínio pelo subgénero dos filmes de prisão. E falo com os meus amigos que são realizadores, se eles algum dia fizerem um filme que se passe Fugitivos de Alcatraz à portuguesa, numa prisão, que eu gostava de ter um papel, mesmo que secundário, viver essa experiência de presidiário no cinema. Tirando isso, não tenho qualquer expectativa, nem faço projeto nenhum, e posso dizer até que eu entrei neste filme do Eugénio Green apenas porque o Miguel Gomes não estava disponível. Ele tinha escolhido o Miguel para fazer o Padre Jesuíta, mas o Miguel, como muitas vezes tem convites para mostras do cinema dele, ou para dar workshops, seminários, etc., fora de Portugal, ele estava indisponível na altura em que eles iam rodar o filme, e eu fui substituir. E assim aconteceu. Exatamente, senão teria estado o hiato até ao filme seguinte, seria maior. E eu não sei quando será o próximo. Mas se acontecer, que seja numa prisão. Pronto, fica aqui o reto.